Boa noite, gente. Como vocês estão? Então, como duas pessoas provavelmente devem ter percebido, tanto no meu Instagram quanto aqui no meu canal, na descrição do canal, quanto na descrição dessa playlist que chama. Como que chama a playlist? Not So Happy Hour. Um happy hour não tão feliz. Eventualmente eu deveria falar sobre crimes e histórias reais sobre crimes depois de chegar do trabalho e não quando eu acordasse. Eu mantive o nome mesmo assim porque quando eu acordo também não é uma hora muito feliz. Então eu convido vocês eventualmente para tomar um café da manhã comigo, mas conforme a descrição da playlist do canal e como esse já é não sei qual número vídeo, eu pensei, vamos fazer um vídeo happy hour. Então, no lugar de eu estar me preparando para trabalhar, eu vou estar me preparando para não trabalhar nesse momento. E é por isso que eu tô com meu babador lindo, mas ainda assim me lembra um babador. E minha camisa social. E já queria aproveitar e mostrar o cenário para vocês. Que apesar de ser muito simples, é show pra caralho. Achei pra caralho. E eu posso ainda tem variações. É que nem comprar uma camisa que você usa ao avesso e de repente ela é outra camisa. Dica: nunca compre essas roupas. Que você vira do avesso e é outra roupa. Geralmente 10, nota 10 pela criatividade, nota zero dentro daquilo que é legal de verdade. Desculpa, gente. Esse não tão feliz happy hour. E é não tão feliz porque a gente vai falar de pessoas que vão morrer. Não vai ser com café. E eu esqueci que era pra eu começar a gravar e tomar o meu happy hour ao mesmo tempo que vocês. Mas também esqueci que era pra ser uma live, então não é uma live. Não vai ser uma live. Porque eu não tenho condições de fazer uma live. Imagina a situação. Mas enfim, eu já tô no meu segundo copinho pequenininho, mesclando com água. Então, não tô bêbado, não, tá? Então, antes de começar esse negócio, esse vídeo, por ter isso, disclaimer. Beber faz mal à saúde, blá 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 blá. Se você estiver bebendo suficiente pra não ter uma vida normal, por favor, procure o CVV. E tá, eu sou péssimo com apresentações, vocês já sabem disso. E vamos começar direto com esse vídeo, esse primeiro vídeo nesse cenário que eu pretendo manter inclusive para os dias de manhã. Apesar que, pelo amor de Deus. Gente, eu não vou começar essa história antes de terminar esse negócio, calma aí. Isso vai virar uma outra coisa. Calma aí. Atrás dessa luz que me ilumina, que não é própria, infelizmente. Gente, será que faz tanto tempo assim que eu não bebo? Pelo amor de Deus. Atrás dessa luz que me ilumina tem um episódio inteiro pro Discovery Channel fazer acumuladores temporada número 6, episódio 3, 4 e 5, continuações de episódios. Quando uma pessoa ganha continuação num episódio do Discovery Channel sobre comportamento ou Discovery Home and Health, ou quando ela ganha um programa inteiro, hashtag Whitney, então essa pessoa é meio messed up. Então assim, por trás dessa luz que me ilumina, eu não perdi a linha de raciocínio, viu, Bru? Então, por trás dessa luz que me ilumina, tem a casa de um acumulador que daria 3 episódios sequenciais no Discovery Channel ou Home and Health, é tudo a mesma corporação. E eu acho que agora eu já fiz uma introdução boa o suficiente. Peguem os seus drinks, eu vou começar a tirar essas coisas que estão me incomodando, tipo camisa. Não vou ficar pelado, mas tipo, o que vocês estão vendo é só para apresentação mesmo. Até daqui a pouquinho. Hoje a gente vai falar sobre a história
de um triângulo amoroso. De vez em quando, né? De vez em quando. Todos os outros vídeos eu venho fazer as coisas aqui, né? Agora eu tô vindo desfazer, né? É estranho. Enfim, o caso de hoje é sobre um triângulo amoroso. Perfeito, né? Pra quem vai tomar aí uma cerveja enquanto estiver assistindo esse vídeo. Mas enfim, o caso ainda é famoso porque eu encontrei matérias recentes do tipo New York Post, sabe umas coisas assim? Do tipo que eu não imaginei que eu encontraria, eu achei que ia encontrar coisas mais antigas, mas aparentemente vai ter uma série ou teve uma série recente na HBO sobre o caso. Então vamos lá. A Erin, até então chamava Evelyn, ela era do Tennessee e na quinta série do ensino fundamental ela conheceu o marido dela que se chama John, que se chamava John. Já tô dando spoiler, né? Alguém vai morrer nessa história. Ela conheceu o marido dela, o John. Ela tava na quinta série e ela era daquela típica família americana do Tennessee, ou seja, todo tipo de estereótipo que você pode imaginar meio que cabe. Família cristã, aquela coisa toda, tipo assim, bem estereótipo mesmo de Tennessee. Eu não sei explicar, mas estereótipo. E as pessoas não são estereótipos, então, obviamente, ela não estaria sendo pauta desse canal se ela tivesse seguido o estereótipo até o fim, né? Mas enfim, a Erin conheceu o John, que eventualmente se tornaria marido dela quando ela ainda estava na quinta série do ensino fundamental. Então, a Erin era descrita. Deixa eu abrir aqui minha. Vai dar pra ouvir, certeza? Tipo assim, eu acho que dá pra ouvir até os gritos vizinhos, sei lá. Não sei se é grito ou se ele tá fazendo festa. Espero que esteja fazendo festa. Depois de um convite, né? Beba com moderação. Então, a Erin, ela começou oficialmente a namorar o John. Não na quinta série, mas quando ela fez 16 anos, porque foi quando o John tomou coragem de pedir ela em namoro para os pais dela. Olha, deu pra ajeitar aqui. É que eu pus uma cadeira o negócio. Enfim, foi quando ele pediu ela em namoro pros pais dela. Pra vocês terem uma ideia de como eles se encaixavam naquele estereótipo Tennessee. Tennessee. Eu acho que muita gente só precisa ouvir essa palavra pra pensar no estereótipo. Mas não estereotipizem as pessoas. Não façam estereótipo das pessoas, né? Enfim, vocês entenderam. E eventualmente, né, não tardaria muito pra ele também pedir pros pais dela a mão dela em casamento. Gente, eu não consigo disfarçar, eu já mal consigo de manhã disfarçar o que eu sinto sobre as coisas que eu tô falando. Então, se eu revirar um olho aqui e ali, vocês já sabem que, tipo, foi sem querer. É que eu não posso pôr óculos escuros e ficar essa luz na minha cara. Então, tipo assim, finge que é a luz. Então, ele pediu a mão dela em casamento pros pais dela, eventualmente, né? Depois que eles estavam namorando. Mas eu queria falar um pouco dessa história dela, né? Antes dela se tornar uma mulher casada, uma criança casada. Ela era descrita como uma menina que gostava muito de animais, especialmente cavalos. Ela tinha um jeito meio que. As pessoas descreviam muito ela com esse jeito de tipo de conseguir domesticar cavalos muito selvagens, tipo, meio que os bichos gostavam dela, especialmente os cavalos, e ela gostava especialmente dos cavalos. E na verdade ela conhece o marido dela num celeiro. Tipo assim, meu, mais estereótipo que isso não tem como ficar. Tipo, literalmente parece que eu tô narrando o filme da Hannah Montana. Mas tudo bem, adoro a Miley Cyrus. Deixar aqui registrado. Então, beleza, ela conheceu ele num celeiro, eles ficaram amigos, eventualmente ele tomou coragem para pedir ela em namoro para os pais dela e eventualmente ele pediu ela em casamento para os pais dela e eles obviamente deixaram, eles adoravam o John e o John eventualmente como todo estereótipo que eu imaginaria se juntou à Marinha
né? Eu imaginava mesmo que ele ia se juntar ao exército, alguma coisa do tipo, porque muitas dessas histórias eu gosto de começar sabendo delas e ir seguindo enquanto eu vou contando. Então eu sei da história até a página. Quer dizer, eu sei bastante, mas tem algumas coisinhas que eu falo assim: ah, deixa eu ler isso enquanto eu estiver gravando, porque gera uma reação genuína. Por exemplo, em vídeos anteriores, tem um específico que vocês devem ter visto, ou se não viram, eu recomendo, sobre o lobo vampiro, não sei o que tinha um tal de Jeremy, que era um cara de 23 anos, que tava saindo com uma menina de 12, outro caso. E, tipo, no final do vídeo eu deixei para abrir uma matéria sobre o estado de saúde dele e, tipo, tudo sobre o caso mudou a partir do momento que eu li aquela matéria. Então tem coisas que eu deixo do tipo assim, eu sei o caso, mas eu deixo isso, aquilo outro pra ler e abrir enquanto eu tô gravando, justamente pra eu ter essa sensação que muita gente talvez tenha. Voltando pra história. O casal se casou em novembro de 2012 e em 2013 ele já tinha, o John, marido, já tinha se juntado à Marinha. E é dito que a mãe da Erin ficava bastante preocupada porque a Erin era uma pessoa tímida, e para quem vive numa família militar nos Estados Unidos sabe que as famílias militares elas se mudam com bastante frequência. Tanto é que muitas vezes histórias de filhos insatisfeitos com os pais nos Estados Unidos que aparecem em algum documentário ou outro geralmente tem. Assim, né? Aí eu tô criando estereótipo, mas é real. Tem essa coisa de se mudar bastante e de não ser uma opção. Em 2013, logo um ano depois, ou um pouco menos, em outubro de 2013, um mês antes de completar um ano de casados, a Erin e o John, eles são alocados pela Marinha Americana numa cidade na Califórnia que se chama Palm Springs. Eu vou confirmar, mas é um nome longo. Correção número 1, número 20, na verdade. Em setembro de 2013, não em outubro de 2013. Tá, um mês de diferença, beleza. Eles mudaram para uma base militar, 29. Ai, gente, eu não sei falar esse nome. Puta que me pariu. 29 Palms, Califórnia. Então, quando eles se mudaram para esse lugar, só pra ter uma ideia da paisagem, é um lugar bem desértico, tipo assim, árido, sabe? Bem aquele tipo de lugar, enfim, né? Desses filmes. Eu fico imaginando um filme meio Hannah Montana na minha cabeça, mas tipo, com homicídios e tudo mais. O casal fez amizade com os vizinhos, especialmente dois vizinhos que se chamavam Chris e Nicole Lee, sobrenome Lee. E eles tinham uma filha, esse Chris e Nicole tinham uma filha de 6 anos. Não demorou muito pro John e a Erin começarem a ter problemas no relacionamento deles. Eu falo isso de uma forma um pouco preconceituosa, porque eles eram muito jovens quando eles casaram. Sinceramente, quando você tá nos seus 20 anos, meu, não. Não casa, tá? Tio Felipe tá falando. Então eles brigavam por tudo. Eles brigavam especialmente por dinheiro, mas eles brigavam por tudo. Então meio que ficou o que tornava o dia do casal um pouco mais leve era quando eles se juntavam com os vizinhos. Ficaram amigos de outras pessoas, mas os mais importantes aqui são o Christopher e a Nicole Lee, que tinha uma filha de 6 anos, que eu esqueci o nome, mas era um nome estranho, tipo Skylar. Sky, uma coisa desses nomes que ultimamente tem aparecido por aí. Então, eles ficaram amigos desse casal e meio que o que tirava a cabeça deles dessas brigas era meio que ir pra casa desse casal ou vice-versa e tipo
jogar baralho, beber cerveja, assistir TV, jogar videogame. Tipo, eles eram adultos no sentido literal, ou no sentido legal, na verdade, da palavra, não literal. No sentido legal da palavra, mas, meu, se você tem 20 e poucos anos, sorry. Não, a gente não é adulto na cidade. Então, eles iam pra lá pra assistir, tipo, uma série que chama The Walking Dead. Tipo assim, tem muita gente que é super fã dessa série, eu sei. Eu sei que existe a série também, eu não tô falando como se fosse a primeira vez que eu tivesse escutado. Mas era o escape deles. E eventualmente a Erin, que tinha essa personalidade mais tímida e tudo mais, ela passou inclusive a ficar meio de babá, ou meio que ajudar a Nicole cuidar da filha, né, do Chris, enquanto os maridos iam pra base militar trabalhar, porque era um lugar, por isso que eu falei também que é árido, isolado, era um lugar onde não era como se você falasse assim, ah tá, eu vou no Starbucks aqui do lado. Não, mesmo sendo Estados Unidos, não. Não tinha Starbucks. Tá, 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 tá. Uma das coisas importantes sobre esse caso é relembrar sempre a idade, eu acho, das pessoas. E a gente tá falando de um caso que envolve praticamente crianças. Então, bem nesse período que eu tenho falado, que eles se mudaram, fizeram amizade com o Chris e com a Nicole, que eram vizinhos e tinham uma filha, que eu não verifiquei o nome porque não tem importância pro caso, mas enfim. Bem nessa época, a Erin e o John tinham 19 e 20 anos, sabe? Então eu acho que sempre é bom manter isso em mente. Eu não sei porquê, mas pra mim é importante. É importante eu compartilhar essa informação com vocês, do tipo, era um casal, eram pessoas casadas, vivendo vida de pessoas adultas, com 19, 20 anos de idade, o que pra mim é muito alienígena, sei lá. Mas beleza, a Erin ficou grávida nessa época e meio que essa briga que eles tinham, que era basicamente por dinheiro, por gastos desnecessários, ficou de background porque os dois ficaram muito felizes em ter o primeiro filho, né, ou filha. Então a Erin, que tinha 19 anos de idade, fez o que uma pessoa faria com 19 anos de idade, que foi compartilhar assim que ela soube a notícia no Facebook dela. Só que ela ainda não tinha aqueles 3 meses que todo mundo fala meio que pra esperar, sabe? E infelizmente ela acabou perdendo o bebê. O que é, de novo, infelizmente comum, mas é comum. Então, eu não sei porque eu não sou médico nem nada, enfim. Mas eu tenho amigas que têm filhos, e todas elas esperaram 3 meses para anunciar. Tirando uma amiga minha que me contou antes e falou, fica quieto, porque é para esperar 3 meses. Tirando essa uma amiga minha, as outras me contaram depois de 3 meses e todas elas falaram que era uma coisa que tinha que ser feita. Então, não sei, na minha cabeça era mandinga, mas sei lá. Aparentemente tem uma explicação clínica pra isso e talvez eu esteja me alongando demais, apesar que eu vi no Statistics que 75% das pessoas que estão assistindo são homens, o que me surpreendeu. Não sei porquê. Crimes. Nós gostamos de crimes. Ai, meu Deus. Bom, enfim, ela ficou grávida, perdeu o bebê, como eu tava dizendo. E ela meio que ficou super deprê, né? Meio, né? Meio que ficou super deprê. Ficou super deprê. E aí, essa. E ela meio que começou a se afastar, assim, do casamento dela. Do tipo. "Ah, não tô afim de nada, não tô afim de conversar." E o John, ele também não sabia muito bem o que fazer. Ele percebia que a Erin tava, sim, muito deprimida por causa do aborto espontâneo que ela teve, mas ele não sabia o que fazer. E, de novo, ele era um garoto de 20 anos de idade. Acho que é por isso que eu reforço muito a idade, porque eu nunca vou reforçar a idade pra justificar crime. A não ser
Talvez eu faça isso eventualmente em um caso ou outro. Mas a idade por si só, não. Nem um caso, nem outro. Nunca. Ah, tipo, talvez eu coloque alguma circunstância, mas enfim, não quero fugir do assunto. Mas nesse caso, tipo, ele não saber o que fazer, não saber como dar apoio pra esposa que acabou de ter um aborto e eles estavam felizes, eles eram cristãos, eles eram do Tennessee, eles eram daquele estereótipo de família que a gente imagina no cinturão bíblico dos Estados Unidos, entendeu? Tipo, isso meio que é compreensível que ele não soubesse o que fazer. O que acontece depois também é compreensível de acordo com a idade dela. É estranho de acordo com a criação dela, mas é compreensível de acordo com a idade dela. Ela começa a confidenciar e começar a se sentir segura conversando com o vizinho, o Chris Lee, que é esposo da Nicole e que tem uma filha de 6 anos de idade. Chama Skyler. Agora eu lembrei o nome da criança. Imagina se não for. Porque a minha cara, né? Toda vez eu chego aqui e falo, acho que eu lembrei o nome. É Zazazazazã. E tipo, é 1, 2, 3, 4, 5. Mas enfim, eu acho que chama Skylar. Então ela começa a se aproximar desse tal de Chris. E ela começa a confidenciar todo o sofrimento nesse tal de Chris. E ele também começa a confidenciar coisas da vida dele pra ela. E vocês já sabem como isso pode acabar. Então, uma das coisas que eu não encontrei foi quais eram os problemas que esse tal de Chris compartilhava com a Erin. No entanto, uma das coisas que ele falou pra Erin nessas confidências que eles começaram a ter é que ele gostava de fazer roleta russa. Não sei se vocês já ouviram falar desse jogo. É um jogo basicamente onde a pessoa pega uma arma. E a gente sabe que nos Estados Unidos é muito fácil você ter uma arma. Tipo, é um direito literalmente constitucional você ter uma arma, né? E ele basicamente colocava, tipo, você coloca uma bala, um projétil dentro do negócio. E você gira o negócio e ele fazia isso todo dia de manhã pra saber se ele ia ter um dia ou não. Porque, obviamente, se ele apertasse o gatilho na parte onde tinha uma bala, iria direto pra cabeça dele. Então, assim, ele já não era muito normal, mas a Erin achou essa coisa dele compartilhar a vida dele completamente cativante, no sentido que ela achou, nossa, olha só o que ele tá confidenciando pra mim, coisa que ele não fala nem pra esposa dele. Então ela começou a frequentar lugares que ele frequentava bastante, e os dois começaram a sair bastante juntos. Então tinha um lugar que ele adorava que era um celeiro, né, coisa de cavalo, que ela já iria gostar de qualquer jeito, que chamava White Rock alguma coisa. Enfim, não importa o nome, mas era um celeiro que ele ia sempre e ela começou a se voluntariar para trabalhar nesse celeiro e ter alguma coisa pra fazer e tirar a cabeça dela também do fato dela ter acabado de passar por um aborto espontâneo. Num sábado à noite de fevereiro de 2014, o casal Chris e a Nicole foram até a casa do John e da Erin para assistir um episódio do The Walking Dead, que é essa série que eu mencionei um pouquinho mais cedo. A Erin não gostava muito da série, ela achava que a série era um pouco violenta demais pra ela, alguma coisa desse tipo, então ela subiu pro andar de cima da casa pra jogar videogame. E o Chris, que era o cara que ela tava confidenciando, o cara da roleta russa, que não era o marido dela, foi atrás dela. Então, no andar de baixo ficaram a Nicole e o John, e no andar de cima ficaram a Erin e o Chris. E foi nesse dia, nesse sábado de fevereiro de 2014, que eles, lá no andar de cima da casa, enquanto o marido dela e a esposa dele estavam embaixo,
da mesma casa, que eles começaram a ter um caso efetivamente extraconjugal. Até então era tudo muito platônico, é narrado como se fosse tudo muito platônico, mas a partir de fevereiro de 2014 deixa de ser platônico e se torna sim um caso extraconjugal. Não tarda muito para que o caso extraconjugal se torne mais sério e inclusive as conversas que eles começaram a ter envolviam como eles iriam deixar os esposos, né? A Erin, o John, deixaria o John e ele deixaria a esposa. Ao mesmo tempo, o Christopher, ele falava bastante de como a Erin se dava bem com a filha dele, com a Liberty. Agora eu verifiquei, não sei que nome eu falei antes, mas chamada Liberty, que tinha 6 anos e que eventualmente ela fazia às vezes de babá. Pra deixar claro que a vizinha, a Erin, cuidava eventualmente da menina 6 anos de idade, que era a Liberty, e ele falava: Nossa, você vai ser uma ótima madrasta, etc. Então ela já tava, né? A Erin já tava super feliz e, tipo, meio que empolgada com a vida que viria pela frente, que era a vida de ser a madrasta da Liberty, que seria a vida de um segundo casamento, porque aparentemente, o sentimento que ela tinha pelo John foi junto com a situação que ela passou, né? Que foi uma situação de aborto, que foi difícil para ela. Então ela começou a ficar realmente muito empolgada com a possibilidade desse novo relacionamento, especialmente porque o Chris, que era o amante dela, falava pra ela, né? Tipo, ele incitava nela essa gana de que aquilo seria muito mais ou mais do que um simples affair, mais do que um simples caso extraconjugal. Ela não era a outra, ela era a próxima esposa. E a gente já sabe como isso vai terminar, porque esse é um happy hour not so happy. E aí, é claro que a Nicole, que é a esposa do Chris, que é a amante da Erin, eventualmente recebe, como toda esposa recebe eventualmente, aquela visita do sexto sentido de que tinha alguma coisa errada. E o que ela decide fazer? Ela decide fazer o que qualquer mulher sensata faria: mexer no celular do marido. Deixa eu fazer um outro parênteses. Eu sei que eu faço muitos parênteses. Não bastava os dois serem vizinhos, se encontrarem no celeiro, que nem num filme, fala num livro da Danielle Steel, só pra eu parecer um pouco menos cafona. Ninguém vai entender o que é Danielle Steel, Felipe, você tem 90 anos. É como Danielle Steel é tipo aquele pornô que você nunca vê a parte íntima de ninguém. E tipo, e tem uma história no fundo que você realmente não tá interessado em saber, porque você quer ver o rally rola. E é decepcionante. É tipo, anos 90, HBO, meia-noite, entendeu? Quem tiver mais de 30 e tinha DirecTV nos anos 90 vai saber o que eu tô falando. Que ficava assim, ai, será que a edição, sem querer, pegou um pedacinho ali do negócio pra eu ver? Que era a parte que você... Gente, realmente esse vídeo é pra assistir. Tem que ter um warning no começo, né? Cuidado. Esse vídeo não é pra criança, definitivamente. Nenhuma criança pode ver isso aqui, nunca, jamais. Então, ela mexe no telefone do marido, como qualquer pessoa sensata hoje em dia faz. Então, ela descobre, porque eles obviamente trocaram mensagens, não bastava ser vizinho, não bastava se encontrar no celeiro que nem um pornô mal escrito. Desculpa, bati na cortina aqui. Não bastava se encontrar no celeiro que nem um pornô mal escrito, mas eles trocavam mensagens do tipo super amorosas e tudo mais. E essa Nicole é do babado, porque na mesma hora ela já começou a fazer aquela, sabe aquela coisa? E ela partiu pra cima do marido dela. E eu pensei assim, bom pra ela, merecido pra ele, certo? Mas você acha que ela tinha terminado? Não, não, meus amigos. Ela foi até o vizinho.
Então ela conta pro John, ela vai na mesma hora, no meio da briga, ela vai lá na casa do vizinho, chama a Erin e o John, os dois descem, estão ali no meio da rua, no meio do deserto, e ela vira e começa a gritar, e todo mundo começa a gritar, e a Erin, que é a pessoa mais interessada, que é futura, na cabeça dela, futura madrasta da criança, né, da Liberty, eu falei Skyler. Ah, é tudo bem parecido. Enfim, da menina de 6 anos, etc. Ela pega e ela fala assim: ai, cansei dessa briga, tá todo mundo gritando, não tô entendendo mais nada, vou dormir. Ela. E aí, antes dela ir embora, a Nicole, tô balançando meus braços, quando eu começo a balançar os braços, é porque eu tô investido no negócio. E aí ela pega e essa Nicole, que é a mulher traída pelo Chris, ela vira, bota o dedão na cara da Erin e fala assim: se você chegar perto do meu marido, tipo assim, eles eram vizinhos, ela vai chegar perto do seu marido, honey. Se você chegar perto do meu marido mais uma vez, eu mato você com as minhas próprias mãos. Tá, 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 tá. É isso que a Nicole diz pra Erin. Provavelmente ela se arrependeu de dizer isso. E eu já vou chegar lá. Não é muito comentado sobre qual foi a reação do John ao saber que a esposa dele estava traindo ele. Na verdade, ele nunca, mesmo depois que o caso acabou, ele nunca mostrou muitas reações. Ele não teve uma vida pública, então é muito pouco comentado. E eu acho que, na verdade, ele agiu de uma maneira correta no pouco que se sabe que ele fez pelo casamento dele. O que ele fez depois dessa briga? Ele e a Erin tiveram uma conversa do tipo: olha, a gente é jovem, a gente é recém-casado. Eu sei que você passou por um trauma que foi perder um bebê que você queria muito, etc. Então vamos tentar trabalhar no nosso casamento, né? Na paz de Deus, aquela coisa toda. Vamos mais pra igreja, vamos rezar. Meio que isso, do tipo. Que eu acho válido é a fé da pessoa, né? Tipo, mas não durou muito tempo. Na verdade, durou na mesma hora. Tipo assim, o caso extraconjugal continuou acontecendo. Eles só tomaram mais cuidados, digamos assim. No entanto, a Erin começou a ficar um pouco ansiosa com relação ao futuro dela com o Chris. Por quê? Porque dia 4 de julho de 2014, o Chris, a Nicole e a filha deles, a Liberty, de 6 anos de idade, teriam que se mudar de volta para a base de onde originalmente eles tinham vindo, que ficava no Alasca. Então, ela sabia que eventualmente a coisa teria que ser resolvida antes do dia 4 de julho de 2014. Então, isso começou a colocar um pouco de pressão na cabeça dela, do tipo, eu preciso resolver junto com o meu amante como a gente vai fazer para deixar nossos respectivos marido e ele, a esposa, pra gente poder ser um casal. Isso na cabeça da Erin. E adivinha o que aconteceu na sequência? Antes, bem pouquinho antes do Chris e da Nicole e da filha deles terem que voltar pro Alasca, terem que se mudar daquela base militar, a Erin fica grávida. Só que dessa vez ela não sai por aí postando no Facebook. Por quê? Porque ela não sabe quem é o pai da criança. E a história se complica porque, mano, tipo assim, você vai ter uma coisa extraconjugal, pelo amor de Deus, usa camisinha. É tão fácil. Tipo, eu sei que não é a mesma coisa. Trust me. Eu sei que não é a mesma coisa, mas isso enrolou as coisas. Puta que pariu. Na hora que eu vi que ela ficou grávida, eu falei, puta que pariu. Enfim, ela ficou grávida e tava perto dele ir embora e as coisas não tinham sido resolvidas. Ela tava tipo, quando a gente vai se casar? Quando você vai se divorciar? Quando eu vou me divorciar? A gente vai se casar e eu vou ser a madrasta da Skyler Spirit, sei lá qual que era o nome da criança. E tipo, e ela
grávida. E aí as coisas pegam. Puta que pariu. 28 de junho de 2014, o Chris tinha combinado com um amigo dele de ir para um lugar próximo desse 20 não sei o que Palms, onde eles residiam, onde tinha a base militar, que se chamava Joshua Tree. Esse lugar, Joshua Tree, ficava. Todo esse lugar todo que eu tô falando fica no meio de deserto. Por isso, quando eu vejo casos, aspas, de novo, como Gabi Petito, sabe aquele filme 127 Horas? É muito comum. Acho que tem alguns lugares nos Estados Unidos que simplesmente é deserto e buraco. Ele decide, então, dia 28 de junho de 2014, o Chris tinha combinado com um amigo dele de ir para esse lugar chamado Joshua Tree para explodir algumas coisas, tipo assim, pegar umas bombas de propano, não sei. Mas enfim, lembrem a idade dessas pessoas. 19, 20, 21, né? Então ele tinha combinado de ir para esse lugar porque lá tinha minas abandonadas, minas de carvão abandonadas, exauridas, sei lá o que. E ele tinha combinado de ir com esse amigo meio que fala, não vai rolar, não vou poder ir. E ele fala, puta merda, eu vou sozinho, né? Eu gosto de explodir coisa. E ele vai. E, nossa, que coincidência. A Erin também estava planejando ir para Joshua Tree para fazer alguma coisa. É dito, só para eu me corrigir ou para deixar mais clara a história para quem gosta desses detalhes, Bruna, é dito que a Erin tinha ido para Joshua Tree para olhar lugares que a mãe dela pudesse visitar quando fosse visitar a Erin. E o John, ele não ia só explodir coisas, é dito que ele tinha planos para ir caçar coiotes, esse bicho. Mas só que a verdade é que eles tinham combinado de se encontrar lá, tá óbvio, né? Pelo que eu falei antes. Esses lugares que eu tô mencionando dos Estados Unidos, tipo, meio desérticos, não sei o que, áridos. Eu não tô mencionando à toa, eu falei do caso da Gabi Petito, do 127 horas, porque realmente eles existem e, tipo, as pessoas realmente se perdem no meio desses lugares. Por que eu tô falando isso? Porque a Erin e o Chris se encontram. A Erin pensa que finalmente ele vai dizer que ele já bolou um plano, ou que ele já largou a esposa, já largou a Nicole, e ela vai ao mesmo tempo, até esse ponto, não tenho certeza se ele sabe que ela tá grávida, mas presume-se que sim. E ela tava super animada porque ela achava que naquele momento ele ia pedir ela em casamento e ela ia ser a madrasta da menina de 6 anos, Skyler, não sei o que. Skyler não. Enfim, da menina de 6 anos, que não tem nada a ver com a história, não é nem pra eu ter, né? Tem que falar o nome de quem não tá envolvido. E ela pega e vai encontrar com ele lá, nesse lugar, Joshua Tree, que é basicamente uma extensão do deserto onde eles moravam. Ela não volta pra casa. O John, que é o marido dela, manda mensagens e telefona pra ela ao longo do dia e ela não responde, ela não atende, o que é muito estranho pra ele, porque não era do feitio dela fazer isso. Então, quando chega a noite, ele decide ligar pra polícia e já na mesma hora fazer um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Inicialmente, a polícia pensa que ela pode ter se perdido. E é por isso que eu menciono esses outros casos, especialmente esse filme, super indico, com o James Franco, que se chama 127 Horas. Apesar de não ser. Acho que não passa no mesmo estado, mas esses lugares são comuns nos Estados Unidos. Então eles acham que ela pode ter se perdido, mas se ela se perdeu, as chances dela durar pouco ali são altas. Então, aparentemente, esses lugares, por mais que não tenha uma árvore, só tenha pedra, buraco, pedra, são perigosíssimos. Então, a polícia, ela imediatamente começa uma busca, só que logo no começo da busca, eles encontram o carro da Erin, não no lugar onde ela falou que ela estacionaria, que era perto da entrada do parque
no meio desse deserto do Joshua Tree. Eles encontram o carro dela numa outra localidade, o que já levanta a primeira bandeira vermelha pros policiais da investigação do desaparecimento da Erin. A partir do momento em que a polícia não encontra o carro da Erin no local onde o John, marido da Erin, disse que eles encontrariam o carro dela, porque ela avisou para ele que ela estacionaria ali e que ela iria visitar aquele local específico. A polícia imediatamente transforma o John, marido da Erin, numa pessoa de interesse. Quem tem acompanhado os outros vídeos já sabe que pessoas de interesse é o degrauzinho antes de você chamar alguém de suspeito. Mas o marido da Erin, o John, ele não se mantém como pessoa de interesse por muito tempo, porque muitas pessoas que trabalhavam com ele na base militar tinham visto ele o tempo todo, o dia inteiro. Além de que a gente já tá falando dos anos mais de 2010, onde ligações, mensagens de texto, pesquisa Google têm sido cada vez mais utilizadas para se chegar à verdade de um crime e até mesmo de traçar o passo a passo de um crime. Então ele é descartado como pessoa de interesse e ele volta pro status de realmente uma pessoa normal, que não tem interesse para a polícia no caso, né? A partir desse momento, a polícia, por saber que ela tá num local onde ela não sobreviveria muito tempo se ela tivesse se perdido, mas ao mesmo tempo encontrar um carro dela num local onde não era para ter sido encontrado, eles decidem conduzir uma dupla investigação. Então, a investigação de que talvez ela pudesse ter se perdido continua. Não é como se eles falassem assim, ok, a gente não tem certeza, a gente não encontrou o carro dela no local onde era para encontrar, então não, ela não desapareceu, já virou uma investigação de homicídio. Não. Eles dividem a investigação em duas, por praxe, no sentido de que eles sabem que ela pode ter desaparecido, ela pode ter se perdido no parque, isso é uma realidade, é uma possibilidade muito real. No entanto, eles também conduzem a investigação, meio que separam a investigação em duas investigações para descobrir coisas sobre a vida da Erin, caso eles estejam lidando com um sequestro que é improvável, mas o que poderia ser a segunda coisa mais provável, um homicídio. Não demora muito para eles descobrirem, para a polícia descobrir, para essa parte da investigação conduzida por parte da polícia descobrir que ela teve, até então as pessoas pensavam que ela tinha tido e tinha acabado, né? Mas que ela teve um relacionamento extraconjugal, sendo que muitas dessas pessoas até verbalizaram a descrença de que o caso realmente tinha acabado. E muitas dessas pessoas, na verdade, indicaram para a polícia que sabiam ou desconfiavam que ela estava grávida e que possivelmente ela estava grávida do Chris. E a partir desse momento aí o Chris se torna uma pessoa de interesse para a polícia. Caiu toda a minha cerveja. Ai, que desastre. Ai, meu Deus, eu não vou dar pausa só pra limpar isso, depois eu limpo tudo. A polícia não tem que procurar muito, né? O Chris mora do lado, então eles vão falar com o Chris e o Chris, aspas, eles já sabem do caso, já sabem inclusive que ela possivelmente estava grávida dele. Eles vão falar com o Chris e o Chris fala assim: ah, eu meio que conheço ela porque a gente é voluntário no mesmo estábulo. Sabe o estábulo? Onde eles se encontravam. De onde ele conhece ela, mais nada. Então, nessa mesma hora, a polícia fala assim: bandeiras vermelhas começam a balançar a todo momento por causa dessa resposta do Chris. De que ela era uma mera conhecida e que eles mal se falavam e X nunca tiveram absolutamente. Não trocaram mais do que 2 ou 3 palavras
Sendo que toda a mini comunidade militar sabia do caso, alguma porcentagem dessa mini comunidade sabia da segunda gravidez e que possivelmente o filho era dele, e eles eram vizinhos, e tudo que eles faziam dentro desse estábulo. Por isso que esse é um daqueles romances, quer dizer, não porque tem morte, mas assim, parece aqueles romances, daqueles livros que compra em bancas de revista, né? 3 dias depois do desaparecimento da Erin, o Chris é levado para a fase que eu mais gosto de falar aqui nos casos, que é o interrogatório. No interrogatório, ele finalmente admite que ele tinha um lance a mais com a Erin. No entanto, ele fala que era completamente platônico e que nunca passou de beijos. Então a polícia meio que pergunta, tipo, então vocês nunca tiveram relações sexuais, né? E ele fala, não, não, a gente se beijou, mas a gente só se beijou. A gente teve uma relação rápida. Então ele admite isso. Mas a polícia, ela opta por uma estratégia no interrogatório bem agressiva, porque eles estão lidando, na minha cabeça, porque eles estão lidando com militar. Então, eles começam meio que, no lugar de fazer aquelas perguntas, eles começam meio que a afirmar coisas. Do tipo, você foi a última pessoa a ver ela viva. Mas até então eles não sabem que ela tá morta, né? Tipo, apesar que se ela estiver no local onde ela estava, né, no meio do deserto, durante 3 dias, a probabilidade dela estar viva já era pequena. Mas o Chris, ele não cede em nenhum momento. Eu mais cedo nesse vídeo falei que a Nicole ia se arrepender, né, de ter falado. Apesar de que eu acho que ela falou, sinceramente, eu acho que ela falou só da mesma forma que a gente fala quando a gente tá puta, eu vou matar você, mas ninguém, assim, não ninguém, né? Alguém às vezes fala de verdade, mas no caso da Nicole, não. Ela nem se torna uma pessoa de interesse. Tipo, ela é questionada, ela é interrogada, mas não como pessoa de interesse, sim como testemunha do caso. Então, a Nicole, que é a esposa do Chris, ela conta pra polícia, conta da briga e conta que ela falou isso, conta que ela falou aquilo, mas conta que tudo ficou bem. No sentido que ela achava que o caso tinha terminado e que nada mais tinha acontecido. Então tá lá, o Chris está sendo interrogado pela polícia, ele não cede em nenhum momento, mas a polícia, ela não tem o suficiente para prender, né? Mas eles têm aqueles 99% de certeza que, eles estão lidando com um caso de homicídio, não de pessoa desaparecida mais, e eles também têm esse 99% de certeza que o Chris não é mais uma pessoa de interesse, ele é um suspeito. Primeiro, ele mentiu para a polícia, então isso já dificulta as coisas. Segundo, ele foi, sim, de fato, a pessoa a estar mais próxima a Erin antes dela desaparecer. Terceiro, eles tiveram um caso e eles sabem disso. Quarto, eles sabem que ela estava grávida ou supostamente grávida, de acordo com não o Chris, não de acordo com o Facebook, não de acordo com uma ou duas pessoas, mas de acordo com outras testemunhas que eles conversaram quando eles ainda estavam investigando o possível desaparecimento e as pessoas começaram a falar: olha, talvez não seja desaparecimento, talvez seja outra coisa, porque ela tinha um caso e ela estava grávida. Então algumas pessoas sabiam, como eu falei, que ela estava grávida pela segunda vez. E eles sabiam que naquele dia que o Chris ia para o mesmo lugar que ela, que supostamente ele iria com um amigo que desapareceu. Então, é um amigo imaginário, supostamente, mas que esse amigo iria caçar com o Chris, não só explodir minas terrestres abandonadas. Gente, caminhão às 3 da manhã. Enfim. Então, assim, eles sabiam que o Chris ia pro local não só para explodir coisa, mas para caçar coiotes, e que ele foi com
Uma arma, obviamente, né? Ele não vai caçar com a boca. Ele foi com uma arma até Joshua Tree, onde ele encontrou com a Erin. Então a polícia nesse interrogatório meio que tá afirmando coisas, apesar de não ter certeza. Só que eles saem do interrogatório, primeiro, sem nenhuma resposta direta do Chris. Tirando essa admissão de um caso onde nem relação sexual existia. E eles também saem desse interrogatório com a certeza que eles estão lidando com um caso de homicídio. Eu não consigo ver daqui porque tá fechada a janela. Mas o que vem na minha cabeça são 3 caminhões fazendo racha no meio de São Paulo às 3 horas da manhã. Mas tudo bem. Então eles saem com essa certeza. Eles não. Então a parte que eu falei que a investigação ela se dividiu em duas. Ela volta a ser una, né? Tipo, volta a se tornar uma só. E a investigação deixa de ser de pessoa desaparecida pra investigação de homicídio. E o Chris, o amante da Erin, como não pessoa de interesse, mas sim como suspeito. Então ele passou aquele degrauzinho que eu tenho falado nos vídeos passados. A polícia não tinha nada para poder prender o Chris naquele momento e o Chris não tinha uma ficha criminal que pudesse prender ele na localidade enquanto a polícia investigava o caso. Isso era um grande problema para a polícia porque o Chris tinha programado se mudar no dia 4 de julho. Lembra que ele ia voltar para o Alasca com a família dele? E eles definitivamente não querem que ele volte para o Alasca, que é outro lugar dos Estados Unidos que as pessoas simplesmente desaparecem, algumas de propósito. Enfim, então eles têm que achar alguma desculpa para meio que prender o Chris, porque ao prender o Chris, eles conseguem impedir que ele saia do local enquanto a investigação estiver em andamento. Eles descobrem, por sorte, que o Chris possui uma arma. Eu literalmente estava falando com o Enzo, oi Enzo, diretor, editor desses vídeos aí. E eu falei, você já ouviu falar de canhão de batata? Ele, não. Agora já é madrugada. Tô aqui, né, gravando sob supervisão à distância. E eu falei assim, gente, o que é canhão de batata? Mas enfim, o Chris tem canhão de batata. Vou pôr a foto. É uma arma caseira, ou sei lá, um brinquedo, mas que você consegue usar fruta, não só batatas. E essa arma é proibida na Califórnia, onde fica, onde ficava esse local aí. Então, eles conseguem prender o Chris. O Chris chama o advogado que paga a fiança. Só que a intenção, eles sabiam que o Chris não ia ficar preso por causa disso. A intenção é que ele fosse preso, porque a partir do momento que ele fosse solto, ainda que sob fiança, eles poderiam falar: aquele cara que a gente prendeu hoje, por causa do canhão de batata, ele é um suspeito ou pessoa de interesse. No caso, era suspeito, não era pessoa de interesse, é suspeito no caso do desaparecimento da Erin. Então ele não pode ir pro Alasca. O problema é que o local que eu tô falando, todos esses locais que eu tô falando, eles ficam no meio do deserto da Califórnia, que é enorme. E 2 meses de investigação se passam e as pessoas procuram. E isso tá no meio do verão. Então é um calor do inferno. Tipo, mesmo que ela tivesse se perdido, ela já estaria morta em decomposição. Eles estão procurando por um corpo por 2 meses no meio de quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros de deserto da Califórnia. Eles ficam 2 meses procurando por ela, até que no dia 14. Eu vou ter que olhar minhas notas, só um segundo. Em agosto de 2014, as autoridades e mais de uma agência de autoridades se envolveu no caso dessa busca, que durou 2 meses. As autoridades decidiram que aquele seria o último dia que eles buscariam pelo corpo da Erin no deserto da Califórnia. Então, a partir daquele momento,
depois daquele dia, o Chris, que todas as bandeiras e flechas e etc. estão apontadas para ele, poderia se mudar para onde ele quisesse. Tipo, a partir daquele dia, depois daquele dia de busca, se eles não encontrassem a Erin, eles não teriam caso e seria um cold case e basicamente o cara poderia sair livre. E nesse dia, eles recebem uma dica da dona do estábulo onde a Erin e o Chris se encontravam e também eram voluntários, que literalmente foi um golpe de sorte. Essa dona desse estábulo, ela dá umas fotos para a polícia. Nessas fotos que foram tiradas pelo Chris, davam para ver minas abandonadas. Essas minas que eu falei que ele iria naquele dia explodir e tudo mais. Além de caçar coiote, ela dá essas fotos pra polícia como, tipo, ah, né? Ela não acha que vai dar em nada, mas eles levam para um perito que conhece a geografia do local e por meio das fotos tiradas consegue localizar exatamente o ponto em que a foto foi tirada. Gente, eu não sabia que isso existia. Isso, tipo, eu não acredito que existe perito em geografia ao ponto da pessoa ver uma foto e falar: essa foto foi tirada naquele buraco número 75, bizarro, mais interessante. E eles vão nesse último dia, nesse tipo, Ave Maria, precisamos encontrar esse corpo hoje ou nunca mais. Tá, 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 tá. E eles encontram o corpo da Erin numa mina abandonada, no fundo de uma mina abandonada a 40 metros de profundidade. No corpo da Erin, em volta do pescoço, eles encontram um garrote. Garrote é um tipo de dispositivo que você coloca para cortar a circulação de uma parte do corpo. Antigamente, quando se fazia, por exemplo, amputações, se usava garrote para não ter hemorragia excessiva e a pessoa ter uma chance de sobreviver. Nesse caso, o garrote foi usado para estrangular a Erin, que presumidamente morreu por estrangulamento. Junto do corpo da Erin, eles descobrem alguns projéteis de arma de fogo que atingiram o corpo dela, mas eles determinam que os projéteis não foram disparados intencionalmente para atingir o corpo, mas sim para atingir um tanque de propano que estava enrolada no corpo da Erin e que se esse tanque fosse atingido por um desses projéteis, ele teria explodido e, consequentemente, teria livrado o ambiente de muitas evidências, como, por exemplo, o fato dela ter sido estrangulada até a morte ou o fato de ela estar possivelmente grávida. E eu falo possivelmente, já me adiantando um pouco na história, porque ela não estava grávida. Como se não bastassem essas evidências, a polícia descobre junto do corpo dela um tipo de tocha. Sabe essas tochas que a gente vê que pega fogo, não sei o que, na ponta? Tipo, sei lá, sempre vem na cabeça a Bela e a Fera. Aquele povo bravo com tocha na mão. Eles descobrem uma tocha porque provavelmente a pessoa... Vamos falar aqui quem matou, né? Não é como se fosse um super spoiler. O Chris amarrou num pedaço de pau a camisa dele não de trabalho, mas a camisa que ele usava, tipo, do time dele, do time que ele torcia, tipo, de futebol. E como não deu certo atirar no tanque de propano, ele tenta jogar uma tocha pegando fogo ali. E essa tocha tá com a camisa dele. Quando ela chega 40 metros abaixo,
com pouco oxigênio, química básica, o fogo precisa de oxigênio para continuar queimando, então a camisa continua queimando só por um tempinho e fica lá com o DNA dele por tudo quanto é canto. Além disso, cara, o cara foi muito preguiçoso nessa parte. Tipo assim, burro, burro. Tipo assim, burro. Tinha uma latinha de refrigerante que provavelmente antes dele matar ela, eles enfim, conversaram, aquela coisa toda. Ah, tá quente, tamo no meio do deserto, toma um golinho aí, toma um golinho você, toma um golinho eu, toma um golinho você. Tinha uma latinha lá de Sprite. Esse vídeo é patrocinado? Não. Tinha uma latinha de Sprite e nessa latinha de Sprite tinha DNA dele e dela. Tipo assim, acabou. Case closed. Ai, ainda bem que na casa dos brasileiros, não, puta que pariu, eu estaria puto da vida aqui. Por isso que eu gravo o caso que não é daqui, porque senão eu acho que ia chorar, né? Já fico todo investido aqui no negócio, enfim. Já saibam disso raramente, talvez nunca, talvez jamais, provavelmente jamais eu vou falar de caso daqui, aqui. Mas enfim, voltando pra história. Quando eles vão prender o Chris não ouviu absolutamente nada de que ele não poderia sair dali e ele já tava lá no Alasca. Mas ele não tava escondido porque ele tinha absoluta certeza que nunca encontraria um corpo dela. Então ele foi preso e burramente ele só se mudou para Alasca porque ele deixou no carro dele outro garrote que estava em volta do pescoço da Erin. Encontrar outro idêntico feito da mesma forma e é o suficiente para prender o Chris. Então, o Chris ele é preso, tá aguardando o julgamento, começa o julgamento. Uma das pessoas que eles colocam como testemunha no julgamento, aí a gente já tá falando de, já foi acusado, já não estamos falando de polícia, estamos falando de promotor. Então, ele tá em julgamento, uma das pessoas que eles colocam em julgamento, isso é um side note, porque eu sei que vão me perguntar sobre isso. Eles colocam a dona do estábulo do amor como testemunha, e ela diz que alguns dias depois que a Erin sumiu, a Nicole, ela conversou com a Nicole, e a Nicole falou: se ela estiver morta, eu não tô nem aí, eu espero que ela esteja morta. E ela também falou: sem corpo, sem crime, que não é totalmente inverídico, nem no Brasil. Tirando aquele caso do goleiro, enfim, mas em tese, sem corpo, sem crime. Então, ela diz isso e, tipo, poucos dias depois da investigação, tava bem, tipo, basicamente, lembra quando eu falei que a investigação foi dividida em duas? Não é como se eles dividissem a investigação em duas e falassem, gente, dividimos em duas a investigação. Metade de nós trabalharemos com a hipótese de pessoa desaparecida e a outra metade de nós irá trabalhar como se a gente estivesse lidando com um caso de homicídio. Por que eu tô falando isso? Porque eu lembro o primeiro caso que eu gravei aqui, que tá na playlist aí, tinha um Chris e tinha uma Nicole. E depois que eu gravei o caso, eu deixei essa parte de fora porque no caso em questão, essa outra Nicole desse outro caso, ela foi questionada, mas ela nunca foi denunciada e apesar das minhas suspeitas e do que eu acredito que era indício de participação dela, né? Se vocês assistirem esse vídeo, vocês vão pensar, nossa, não falaram com essa mulher, tipo, porque eu não menciono isso porque ela não foi acusada. Então, tipo, normalmente isso é bom explicar. Se uma pessoa não foi acusada, ou se a pessoa foi inocentada, ou se a pessoa, tipo, por mais que todas as evidências apontem pra ela, eu não vou fazer um vídeo falando que foi a pessoa 100%. Por mais que eu dê a entender no vídeo de forma bastante clara no que eu acredito e eu acho que fica claro o suficiente para eu não ter que abrir a boca e dizer uma coisa que vai contra o que eu acredito que é. Se a pessoa não foi acusada é porque as pessoas responsáveis pela investigação acharam que não tinha o suficiente. Enfim,
Eu acho que todo mundo entende essa postura. Acho que nem todo mundo, não é que entende, acho que as pessoas elas podem não concordar com essa postura no sentido de parecer que eu tô em cima do muro, mas ao mesmo tempo, na verdade eu não tô em cima do muro. Eu vou confiar no que tá nos autos, na investigação, no que o juiz decidiu. Por mais que eu saiba que eu não sou poliana, por mais que eu saiba que muitas vezes dá erro, dá tudo zoado. Enfim, eu concordo com várias pessoas sobre essas coisas, mas fazendo vídeo, especialmente aí público pra internet, por mais que não seja caso brasileiro, por mais que eu não seja absolutamente ninguém, eu não me sinto confortável falando assim, eu acho que fulano estava envolvido. E fulano nunca foi nem investigado, ou foi investigado, mas foi inocentado, não foi denunciado, e eu não tenho papel para ler, eu não acompanhei a investigação. Acho que dá para entender esse meu posicionamento. Então, paralelamente, essas duas Nicoles, desses dois casos diferentes, elas não foram acusadas de nada, mas diferente do outro caso em que eu simplesmente não falei absolutamente nada, o que eu vou trazer para esse sobre o julgamento desse Chris sobre a morte da Erin é que essa Nicole disse isso, e isso é dito durante o julgamento sobre a morte da Erin pela dona do estábulo em que a Erin e esse outro Chris, desse caso que eu tô contando pra vocês, se encontravam. Então, essa Nicole, ela não foi acusada, ela não foi denunciada, ela não foi, não sei se ela tem pronúncia, nem sei se tem mais aqui, mas enfim, pronunciada, ela não foi a júri, ela não fez parte do caso. Mas ela disse isso poucos dias depois que a Erin tinha desaparecido e coincidiu que ela falou isso para a dona do estábulo. Então, a dona do estábulo fala durante o julgamento que ele pediu propano para ela, o Chris, o acusado, o assassino, e que ela deu propano para ele. Esse é um ponto interessante. Não dê propano para as pessoas que te pedirem. Hashtag fica a dica. Além disso, a acusação ela leva um criminalista pro julgamento que determina que as cápsulas encontradas em volta do corpo de rifle batiam com a arma, o rifle calibre 22 que pertencia ao Chris, o acusado, o assassino. Tipo, será que precisa de mais prova para condenar ele? Mas em 4 de novembro de 2016, o Chris ele vai depor na audiência de julgamento dele. O que é raro nesses casos dos Estados Unidos, é altamente não recomendado pelos advogados americanos, tipo, pelo menos os que eu vejo, sigo, etc. Especialmente se você é culpado, é melhor você ficar quieto naquela mesa e não falar nada, que a coisa pode piorar. Ok, então, 4 de novembro de 2016, o Chris take a stand. Ele vai, né, na cadeirinha lá, eu juro contar a verdade, toda a verdade. E finalmente ele admite ter matado a Erin. Mas é claro que ele não ia fazer isso à toa. Ele sabia que ele ia ser condenado. A prova física era suficiente, ele não precisaria nem confessar mais nada, sabe? Mas ele vai no dia 4 de novembro, ele confessa pela primeira vez que ele matou a Erin, e aí ele começa a dar a versão da história dele. Na versão da história do Chris, o Chris combinou de encontrar com a Erin, não pra propor casamento pra ela como ela imaginava, não pra dizer que ele ia abandonar a esposa como ela imaginava, mas porque ele iria contar pra ela que de fato ele em poucas semanas iria voltar pra Alaska, que ele tinha determinado que ele ia continuar com a Nicole, que aquele relacionamento, perdão, estava encerrado e basicamente que aquela ia ser a última vez que eles iriam se encontrar. Ele diz também durante o depoimento dele na audiência de julgamento dele que ela ficou muito revoltada com o fato dele estar terminando com ela
especialmente porque ela dizia que ela estava grávida. Aparentemente ele só ficou sabendo que ela estava grávida naquele dia. Estranho, porque todo mundo aparentemente sabia quando ela desapareceu, menos ele, mas ok. E aí, do nada, ele diz que ela começou a falar: Não, eu posso ir para Alaska com você, eu vou ser uma ótima madrasta pra Skyler ou Styler, enfim, pra menina de 6 anos da filha dele com a Nicole, a esposa dele. E aí ele do nada virou pra ela e falou assim: Você tem molestado minha criança, você tem molestado minha filha. Sério. Isso ele falou no tribunal. Já vou explicar por quê. Então ele falou isso e ela confessou. E a partir do momento que ela confessou, ele viu vermelho. Aliás, vocês muitas vezes vão ver quem gosta de real crime, essas coisas, e a pessoa fala, eu vi vermelho. É tipo, porque literalmente quando uma pessoa de fato é atingida por uma onda patológica de fúria, ela enxerga o espaço físico na cor vermelha. É descrito isso dessa forma. Então ele diz que ele enxergou vermelho porque ela admitiu que ela estava molestando a filha dele de 6 anos e que nesse momento ele pegou o garrote, né? Tipo assim, estava no meio do deserto. Ele voltou até o carro, pegou o garrote, ele estava enxergando o vermelho todo esse tempo. E aí ele garroteou o pescoço dela, ou seja, cortou toda a circulação até, ou seja, estrangulou basicamente. Esperou 5 minutos. Ele menciona na audiência de julgamento dele que enquanto ele tá tentando fazer essa ligação, porque que é isso que ele tá fazendo? Uma estratégia de insanidade temporária. Enquanto ele tá tentando fazer estratégia de insanidade temporária, ele tá falando que ele sabia que ele ficou 5 minutos, ele contou 5 minutos de garrotear o pescoço da vítima dele. Uma pessoa que tá vendo vermelho, tá sendo tomada pela fúria patológica, não consegue ligar cronômetro pra saber quanto tempo vai garrotear a vítima. Esse cara é muito escroto. Mas tudo bem. Tá chegando no final, eu juro por Deus. Então ele diz que fica 5 minutos garroteando o pescoço dela, verifica, tem certeza que ela tá morta e joga ela dentro da mina de carvão abandonada, onde ela foi encontrada, cabeça primeiro. Tipo, pela cabeça. Não foi assim que o corpo dela foi encontrado, não é consistente com o que o legista falou. Não é consistente com o fato de ter um gás de propano, um tanque de gás de propano amarrado junto com ela e balas de rifle calibre 22 atiradas daquela distância, quase 40 metros, meio que em direção, tentando atingir o tanque de propano, não condiz com a cena encontrada, basicamente. Então, leva 15 minutos aproximadamente para o júri deliberar, e o júri deliberou que o Chris era culpado de homicídio doloso, homicídio em primeiro grau nos Estados Unidos, da Erin Corrin. E em 29 de novembro de 2016, ele foi sentenciado à prisão perpétua sem direito a condicional. O que significa tchau, tchau, Chris, até nunca mais. A sociedade não vai sentir sua falta, tá? E essa foi a trágica história desse triângulo amoroso. Ai, ai. E eu tenho certeza que o. Deixa eu consultar o nome do diretor e editor. O Enzo vai ficar puto. Porque eu falei assim, rapidinho esse caso. Mas, tipo, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu gostaria muito de saber o que vocês pensam nos comentários abaixo, as pessoas que chegam até o final do vídeo, que eu sei que tem uma ou duas que chegam até o final do vídeo, por favor, deixem seus comentários. Se alguém quiser que eu fale de algum caso específico, por favor, deixe nos comentários. Siga nas outras. Na verdade, eu só tenho
assim, eu até tenho as outras, mas eu entro no Instagram. Então, tipo. Mas uma coisa que eu pedi, não se esqueçam, por favor, de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar. Não tô implorando, mas tô pedindo, por favor, né? Botão. É um botão, né? Tipo, você aperta o botão. Gostaria de também perguntar o que vocês acharam do cenário, porque agora nós temos cenário. O microfone ele veio com um negócio que tem um suporte, mas eu me sinto um apresentador de TV com esse microfone. Adoro segurar um microfone. Então, assim, o microfone fica. E acho que é isso, gente. Obrigado. Espero que vocês se divirtam assistindo esse vídeo tão quanto eu me diverti fazendo ele. Toda segunda-feira tem caso novo. Enfim, é isso. Sejam responsáveis, tomem boas decisões, usem máscara e é isso aí, gente. A gente se vê no próximo caso. Beijo.